de Adão, e para que esteja orando, agradecendo o nome do Senhor nesta hora. Teu nome é
continue conosco, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, acreditar no pastor. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém? Amém. Vou ver se eu consigo baixar isso aqui um pouquinho, senão eu vou sumir aqui atrás. Tá bom, meu querido. Obrigado. Muito obrigado que você veio. Muito obrigado que você, nessa tarde, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui. Isso é muito bom. Fico feliz de ver as adolescentes. Na verdade, se só tivesse vocês aqui, se o pessoal que não tivesse aqui, já estava ótimo. Vocês são a melhor geração, são vocês. O Senhor se preocupa muito mais com vocês do que com o resto aqui, ó. O resto aqui que corra atrás. Ele não está buscando vocês. Isso é a palavra profética para vocês, viu? Receba, porque vocês são escolhidas do Senhor. E vocês vão fazer muitas coisas ainda. Tá? Vocês vão ser usadas nas mãos do Senhor tremendamente. Amém? Glória a Deus. Quem se lembra do que nós falamos no nosso encontro passado? Quem se lembra alguma coisa? Vou fazer recapitulação aqui, né? Fazer as perguntas todas. Na verdade, a gente começou falando sobre a falsa adoração, depois sobre a verdadeira adoração, não é isso? E eu sou uma pessoa que, quando eu escuto uma pregação que está gravada, que está filmada, né? Eu sou um cara tão assim que às vezes eu tenho pregações que eu ouço. Tem uma especial que cada vez que eu ouço, ela mexe comigo. Eu devo ter já ouvido essa pregação, ouvido porque está em vídeo, mas eu boto no fone e não quero ver, quero só ouvir. Mais de 40 vezes, sem brincadeira. Uma única pregação. E nas 40 vezes, todas as vezes eu fui ministrado em algo diferente no Senhor e caio no chão, já caí várias vezes no chão, não tombo, sabe? Assim, na presença do Senhor, né? E às vezes a gente ouve uma pregação como essa, por isso que hoje eu estou filmando e depois a gente vai disponibilizar para que você possa ouvir o que Deus está falando, o que Deus está ensinando. E às vezes a gente vem para um encontro como esse, como foi o encontro passado, e você prestou atenção, claro, o Espírito Santo falou, ministrou em coisas ali na sua vida, mas eu creio no poder dessa palavra, que ela permanece. Tem um vídeo de Jimmy Swaggart, que eu já ouvi também algumas vezes, antes da queda, não que depois da queda acabou a vida dele, não é isso que eu quero dizer, mas assim, tinha tanta unção na vida daquele homem, e a palavra dele parece viva naquele momento, como se tivesse o Espírito Santo falando. Então existe unção na voz, unção quando a gente fala, unção quando a gente canta. A unção do Senhor é liberada sobre as pessoas quando isso acontece. Quantas vezes você já esteve no carro ouvindo uma música que você já ouviu várias vezes e naquele momento aquela música toca no seu coração, você começa a chorar. Não é a voz daquele cantor, mas é a unção de Deus através da voz. Até dirigida, mãe, né? Exatamente, o olho embaça e você às vezes não consegue ficar assim, ô Senhor. E às vezes a pessoa até caiu, como é o caso que o próprio pastor citou, do Hillsong, né? Então, mas às vezes, naquele momento tinha unção, a unção não foi retirada dali. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje e nós vamos tentar entender o que significa essa unção de Deus sobre as nossas vidas e como isso impacta o nosso louvor, a nossa adoração, como isso vai impactar as pessoas à nossa volta, mas a primeira pessoa que tem que ser impactada somos nós. A primeira pessoa que tem que sofrer um chacoalhão somos nós. Na verdade, quando a gente ministra, quando a gente prega, quando nós estamos sendo instrumentos nas mãos do Senhor, nós somos os primeiros a levar o puxão de orelha quando é puxão de orelha. Nós somos o primeiro a levar assim, olha, eu vou falar com você. Aí depois que ele falou com você, que você se quebranta, que você chora, que você se derrete na presença dele, agora compartilha essa palavra.
que a sua experiência, aquilo que foi feito na sua vida, vai servir para alcançar outras pessoas. E nós somos os primeiros. Às vezes vocês acham, porque o pregador está aqui na frente e está trazendo uma palavra dura, coitado dele, porque o primeiro a receber é ele. E ele fala para a igreja, mas ele é o primeiro que tem que ter o temor do Senhor quando ele recebe aquela palavra, para ele receber no coração dele aquilo que é verdadeiro. Por exemplo, domingo passado tivemos um pastor conterrâneo baiano, lá de Porto Seguro, ministrando aqui. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Agora eu vou dizer assim, o cara tem que ser cabra macho para pregar o que ele pregou na igreja dos outros. Pregar o que ele pregou na própria igreja já é difícil, porque depois os irmãos falam, não gostei da palavra hoje, pastor. Hoje o pastor foi muito duro. Agora imagina pregar numa outra igreja que não é a dele, como convidado, ele vir com uma mensagem de Deus. Tudo bem que para ele a situação é um pouco mais confortável. No dia seguinte ele pega o avião, vai embora e a bomba fica ou não. Mas não é fácil você entregar uma palavra como ele entregou. Ele puxou a orelha da igreja. Ele puxou a orelha da igreja. E é capaz de haver pessoas de falar assim, fala Deus, porque não está olhando para si, está olhando para o irmão. E ele começou falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que foi a palavra da ceia, e depois ele aprofunda, e ele bate, e ele fala o que Deus falou com ele, e o que ele está falando para a igreja. Então, essa posição, a posição de quem ministra, e vocês ministram, não importa se é com o microfone na mão, se é com a bateria, se são com as baquetas, se é com o violão, se é com o teclado, ou se é no banco, ou se é na sua escola, ou onde você estiver, você é um instrumento do Senhor para ministrar. E existe, assim, nós vamos ver no decorrer, se a gente for pegar a passagem de João, que eu amo essa passagem, onde Jesus está conversando com a mulher samaritana. Eu amo essa passagem. Ela fala demais comigo. E aí tem a frase final, que o Pai está procurando quem? Os verdadeiros o quê? Adoradores. E a gente viu, no nosso encontro passado, que do mesmo jeito que existem verdadeiros adoradores, existe os falsos adoradores. Então existe a verdadeira adoração e a adoração falsa. Agora, como é que a gente se torna então um verdadeiro adorador? O que atrai no Senhor? O que Deus lá de cima olha e ele fala, ali está um verdadeiro adorador? Será que é a gente cantar uma música afinadinho? Será que é a gente tocar um instrumento com toda a perfeição apenas? Ele vai olhar para a nossa vida. E é desse ponto, que eu quero começar essa ministração. Talvez ela tenha um caráter de ensino, mas como eu sou do reteté, o fogo pode cair até dando aula. Não tem problema. Irmãos, não se assuste não, viu? Tá? Mas eu vou tentar me concentrar no ensino. Algum de vocês acompanham os devocionais, vocês não sabem como é difícil gravar aquilo lá e se segurar, né? E você ficar ali comportado diante daquela câmera, sem dar uns glória a Deus, sem sair sapateando, né? Mas é porque assim, a presença do Senhor quando vem, ela toma conta de nossas vidas. E uma coisa é requerida do adorador para que a presença do Senhor venha. A gente canta aqui, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah. E eu pergunto para vocês, será que está faltando a presença do Senhor? Falta a presença do Senhor? A gente precisa de mais? Será que falta a glória do Senhor? Quantos acham que falta a glória do Senhor? Que precisava de mais glória? Eu quero mais do Senhor. Você quer mais. Mas será que falta a glória do Senhor? Olha o que os anjos falam em Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está o quê? Cheia. Toda a terra está o quê? Cheia. Cheia do quê? Da glória de Deus. Então, toda a terra, e a Bíblia não é mentirosa, muito menos os anjos, se eles dizem que toda a terra está cheia da glória do Senhor, é porque toda a terra está cheia.
E aonde está essa glória? Como é que nós temos acesso a essa glória se ela já está aqui? Se ela já está presente, aonde a gente for, a glória do Senhor está presente. Como é que nós tomamos acesso e nós temos acesso a essa glória? Não falta glória, não falta presença de Deus, não falta poder de Deus. A gente ora muito pedindo avivamento, a gente ora muito buscando avivamento. Aviva a tua igreja, aviva a tua obra, aviva o teu povo. E não falta, porque a presença dele está. Ele é conhecido como Emanuel, Deus conosco. E aonde ele está, a presença dele está, a glória dele está, não falta. O que falta é santidade. Isso é que falta para a glória do Senhor ser manifesta. Santidade. E eu estava conversando esses dias com uma pessoa sobre santidade. E eu dei uma palavra para ele sobre santidade. Ele ficou tão assustado que ele ficou com medo. Falou, pastor, se eu começar a buscar a presença do Senhor, eu posso morrer. A presença dele vem e acaba comigo. Eu falei, tome cuidado. Antes de buscar a presença dele, busque o quê? Santidade. Mas não adianta, se não tiver santidade, a presença dele não vem. Não vem. E nós vamos conhecer e vamos entrar um pouquinho nesse assunto, porque nós vamos mexer nesse ponto, porque isso é fundamental na vida de qualquer discípulo de Jesus, principalmente daqueles que estão ministrando diante do Senhor, principalmente daqueles que se apresentam diante do Senhor, na frente da igreja, para levar uma palavra, para levar uma canção, para levar algo, para tentar conduzir a igreja a um lugar, é necessário santidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 28, lá no comecinho. A gente vai entender uma coisa, a gente vai começar a entender uma coisa muito importante. Êxodo 28, pega aí no versículo 36, a partir do versículo 36. Aqui, Deus está dando instruções a Moisés como deveria ser a vestimenta sacerdotal, como deveria ser a roupa do sacerdote que está ministrando diante do Senhor. Êxodo 28, 36 diz assim: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com a gravura de um selo, santo ao Senhor. Prende-a com cordão azul, para que fique na frente da mitra. Ela estará sobre a testa de Arão, e Arão levará o pecado cometido contra as coisas santas que os israelitas houveram consagrados em todas as suas santas ofertas, e ficará sempre na sua testa, para que eles sejam aceitas diante do Senhor. Algumas versões diz que será gravado nele, e a palavra, qual é? A sua Bíblia diz o que aí? Santidade, alguns diz santo ao Senhor, outros diz o quê? Santidade ao Senhor. Repita comigo. Santidade ao Senhor. Isso ia ser colocado na cabeça do sacerdote, como se fosse um outdoor, aonde ele passasse, aquele outdoor ia estar na cabeça dele, declarando santidade ao Senhor. Quem olhasse para ele, iria ver o nome escrito santidade ao Senhor. Agora eu fico imaginando nos dias de hoje, as adolescentes indo para a escola, com uma placa na cabeça, gigante, escrito santidade ao Senhor. Imagina o mico que elas iam pagar, porque todo mundo ia querer saber o que significava isso. Só que hoje esse nome santidade ao Senhor, e aqui diz que Arão não podia tirar a hora nenhuma, ia estar a todo tempo que ele estivesse no ofício, ia estar a todo tempo com essa faixa, com essa tiara, com essa mitra na cabeça, escrito santidade. As pessoas iam olhar para ele, iam saber que ele se apresentava diante de um Deus que era o quê? Santo. E porque esse Deus que ele se apresentava era santo, ele tinha que ser o quê? Santo. Tem um trecho de Zacarias também, para ver que não era só o sacerdote, mas na frente, desculpe interromper,
Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. Santidade. Na batalha e nos utensílios, né? A consagração, tudo aquilo que era usado era consagrado ao Senhor, e tudo aquilo que, o que era usado tinha que ser o quê? Santo, santificado ao Senhor, santidade ao Senhor. Quando você pega o seu instrumento para tocar, você está o quê? Declarando às pessoas o quê? Santidade ao Senhor. E aí eu pergunto, falta a presença de Deus? Falta a glória de Deus? O que está faltando em nosso meio hoje? Santidade ao Senhor. Porque se o sacerdote entrasse na presença de Deus com aquilo gravado na testa, mas aquilo não fosse verdade, o que acontecia com ele? Ele era na mesma hora fulminado. Aquilo que ele declarava, aquilo que estava escrito na testa, que era para as pessoas verem, olha, aquele é um homem separado, aquele é um homem que anda em santidade, aquele é um homem que declara a santidade ao Senhor. Se ele entrasse na presença de Deus, no lugar santo dos santos, e não tivesse em santidade, ele era fulminado. Os filhos de Arão foram fulminados. Qual era o nome dos filhos dele? Nadab e o quê? Nadab e o outro? Atim. Não? Nadab e Abiú. Eles foram o quê? Fulminados diante da presença do Senhor, porque foram diante do Senhor oferecer fogo estranho. Eu já tentei olhar essa passagem várias vezes e falei, Senhor, o Senhor foi muito duro. Precisava você fulminar os dois ali. E acabou Zé Fini para eles. Não teve chance. Foram fulminados. Sabe por quê? A presença de Deus ali naquele lugar era uma presença gloriosa. Era Shekinah do Senhor. Era algo com que a gente não pode brincar. Era algo com que a gente não pode jamais olhar para aquilo e falar assim, isso aí não quer dizer nada. Eu vou, hoje é domingo, eu estou escalado para o louvor, eu não estou legal hoje, mas eu vou tocar, né? Fazer o quê? Preciso de mim? Se eu não tocar, eu vou lá hoje. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a sua posição diante do Senhor para subir ao altar, pegar o seu instrumento e as pessoas olharem para você, supondo que você está andando em santidade ao Senhor, porque se você está à frente, então supostamente as pessoas estão dizendo, olhem para mim e imitem o que eu estou fazendo, olhem para mim e sigam os meus passos, mas você não está em santidade ao Senhor. Só que a gente não ouve contar que levita foi fulminado no palco. Alguém já ouviu contar? Irmão, lá na igreja tal, lá no Brasil, em Minas Gerais, só em Minas, né, que acontece essas coisas. Em Minas Gerais, né, subiu no púlpito lá, estava em pecado, foi fulminado por Deus, acabou na mesma hora. Quem já ouviu contar uma história dessa? Não. Por quê? Por que Nadab e Abiú foram exterminados na hora? Porque a presença de Deus era intensa ali naquele lugar. Aonde a presença de Deus está, eu não estou falando a onipresença de Deus, mas a presença gloriosa, a Shekinah do Senhor, o poder do Senhor está ali, não se brinca com o Senhor, porque Ele diz que nós temos que saber que quando nós nos apresentamos diante dEle, Ele é santo. Sabei que eu sou santo. Quem se apresentar diante de mim, saiba que eu sou santo, e porque eu sou santo, eu exijo o quê? Santidade. Eu exijo santidade. E aí eu fico olhando a história de Hófni e Finéias. Também sacerdotes, também apresentavam-se diante do Senhor, também se colocavam diante do Senhor, brincaram, se prostituíam no lugar onde era oferecido, roubavam as ofertas. Eu falei, Senhor, esses caras aqui fizeram um negócio muito pior do que Nadab. E foi muito pior o que eles fizeram, o pecado deles para mim foi muito pior. A diferença é que ali não havia a presença do Senhor. Deus já havia se retirado. E com Nadab e Abiú estava ali a presença de Deus. Por isso eles foram fulminados, exterminados na hora.
Mas tem um caso no Novo Testamento que pode testificar também sobre isso. Para vocês verem, não, isso era só no Velho Testamento. Esse tipo de julgamento só aconteceu no Velho Testamento e só aconteceu com o povo de Israel porque era muito pecador. Vamos para o Novo Testamento. Dia de Pentecoste. O poder de Deus. Jesus havia dito, não saiam de Jerusalém até que o quê? Do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes e aquelas 120 pessoas que estavam ali foram cheias do Espírito Santo como nunca foi na terra, como nunca se viu antes, a presença de Deus na vida de pessoas como nunca foi visto antes. Aquelas pessoas estavam buscando a Deus, aquelas pessoas estavam em temor diante do Senhor e ali na frente, um pouco mais à frente, quando a gente vai pegar a passagem, diz que foram entregar a oferta diante do altar duas pessoas. Ananias e quem? E Diamante. Ananias e Pérola. Ananias e Safira. Glória a Deus que tem aqui um que lê a Bíblia. Ananias e Safira. Pescou de quem aí? Foi do pastor, né? Falou Saf. Diamante, Saf. Já ligou, né? Preciosa eu quero. Ananias e Safira. Então Ananias chega para entregar a oferta dele e Pedro está ali e fala assim, por que encheu o teu coração? Por que Satanás deixou encher o teu coração dizendo que você ia entregar uma coisa e não estava entregando? Alguém pediu para ele entregar aquela oferta? Alguém falou assim, olha, você tem que vender o seu campo, entregar aqui, integral a sua oferta? Não. Mas o que aconteceu? Vamos ver se eu acho aqui esse trecho aqui na Bíblia. Atos. Só para vocês entenderem um princípio. Atos 5. Começa assim, mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira e sua mulher, vendeu uma... Pronto, para aqui. Você sabe que a Bíblia, esse aqui nós estamos lendo o capítulo o quê? 5. Você sabe que esses capítulos foram colocados para facilitar a abertura, para facilitar um ponto de encontro na qual a gente quer conversar sobre um texto. Vai lá no capítulo 5, versículo 1, pá, você bateu. Mas essa carta, quando foi escrita, ela é uma sequência. Você só vai entender o que está dizendo aqui no capítulo 5, mais certo homem, porque alguém que começa um capítulo de um livro começa com a palavra mais? Contudo, certo homem, não. Para esse mais ter a ver, tem que estar explicando alguma coisa antes. Então vamos ler aqui no versículo 36. 36 do 4. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então imagina que Barnabé ouviu aquele que todo mundo estava contribuindo, estava participando, ele tinha um terreno, esse lugar onde ele vendeu esse terreno era um terreno valioso, Chipre naquela época era um lugar onde a terra era uma terra muito valiosa, muito cara, então ele vai e vende o terreno lá em Chipre, e vamos supor, né, que ele vendeu aquele terreno por $500 mil, $500 mil. Vamos supor, estou dando um exemplo aqui, trazendo para nossa realidade, $500 mil. E aí ele vai e apresenta a oferta diante do Senhor, ele não fez aquilo para se aparecer, ele não fez aquilo para poder ganhar moral, muito pelo contrário, era o coração dele, um coração doador, um coração generoso, e a gente vai ver a história dele que era justamente isso. Então, Ananias e Safira, que tinham dinheiro, Ananias e Safira, que possuíam outros terrenos, outras posses, falaram assim, não, até agora a gente era, os bambambam da oferta aqui. Quem esse cara pensa que é, rapaz? Bora vender aquele terreno lá e vamos apresentar nossa oferta diante dos apóstolos e dizer, olha, ele deu 500, nós estamos dando aqui, 800 mil. Vendemos um terreno e estamos dando 800 mil.
Eles estavam querendo o quê? Se aparecer. Por isso é que o texto no capítulo 5 começa mais, ou seja, depois que Barnabé fez a oferta dele, mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e ficasse com a parte do terreno? Enquanto possuías não era teu, e depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então, na hora que ele fez aquilo, aconteceu o quê? Ele morreu. Por que ele morreu? Porque a presença de Deus era intensa no meio da igreja naquele momento. A presença de Deus estava ali, viva, como havia no tabernáculo antigamente, como Deus se apresentava. Agora, através do Espírito Santo, a presença de Deus era intensa. Por isso que quando ele faz aquilo diante da presença de Deus, ele é fulminado. Sabe por que muitas vezes a gente acha que vai dar tudo certo? A gente tem um comportamento errado. A gente peca, não se arrepende. A gente mantém um ato repetitivo de pecado em nossas vidas. A gente carrega coisas em nossa vida que afastam a presença de Deus, que demonstram que nós não andamos em santidade, só que a gente sobe no púlpito. A gente ministra, a gente canta, a gente prega, a gente vem para a igreja, nós damos oferta, damos dízimo e nada acontece. Fala assim: Deus não se importa com o meu pecado. A graça de Deus vem e me perdoa. Será que é isso que está acontecendo? Será que essa é a função da graça? Cobrir o seu pecadinho? Cobrir a sua vida de pecado dia após dia? Claro que não. O julgamento não veio. Não se iluda que julgamento retardado, julgamento que não vem, isso não quer dizer que ele não vai vir. Quando vem, Hófini e Finéias, lá na frente, no campo de batalha, foram mortos. Não se brinca com a santidade ao Senhor. Não se brinca de fazer a obra de Deus. Não se brinca de vir à frente e ministrar. Isso aqui não é brincadeira. Nós não estamos fazendo um show para homens. Nós estamos nos apresentando para Deus. E Ele conhece os seus pensamentos antes mesmo que ele chegue à sua mente. Salmo 139, o pastor que pregou há 2 domingos atrás, falou sobre isso, não foi? Eu não estava aqui, mas o pastor falou que falou. Falou, tá vendo? Eu não estava aqui, mas sei o que ele falou. Então, nós não podemos brincar diante de Deus. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. É isso que Ele requer. Quando nós lemos esse trecho em Êxodo, algumas das coisas estão ali sendo definidas por Deus. Até esse momento não existia padrão nenhum, não existia nenhum tipo de regulamentação da parte de Deus sobre como as coisas deveriam funcionar daquelas pessoas que se apresentassem a Ele. Nós tínhamos um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi, filho de quem, não tinha genealogia, não tinha nada. Ele recebeu o dízimo de Abraão. A gente vê Abraão subindo ao monte, oferecer o seu próprio filho como oferta, como sacrifício. A gente não vê aonde tinha o padrão, por que ele foi, quem podia, não tinha padrão. A partir desse momento, a partir de Êxodo 28, Deus estabelece um padrão de qualquer pessoa que se apresentar diante dele, tinha que se apresentar em santidade. Então ele vai definir quem podia, quem não podia. E é claro que quando a gente lê Hebreus 10:1, a gente vai ver que a lei é apenas uma sombra das coisas que acontecem hoje. A lei, ela não foi anulada, ela não foi aniquilada, acabou, esqueça aquilo, vamos rasgar essa metade da Bíblia, essa parte da Bíblia. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que hoje nós vemos. Então,
Antes, ele usou a linguagem que foi usada no Velho Testamento. Todas as figuras do tabernáculo, do lugar do átrio, do lugar santo dos santos. E tudo isso hoje, como nós vimos, ele representa hoje o que é o Espírito Santo de Deus em nós e como a presença de Deus se manifesta. Você acha que Deus mudou? Que hoje você não precisa de santidade para se apresentar diante dele? Será que Deus mudou? Porque agora ninguém mais é fulminado, ninguém carrega na testa o nome santo dos santos, ninguém carrega santidade ao Senhor escrito. Na verdade, muitas pessoas carregam slogan em camisetas, carregam adesivo no carro, né? Carregam versículos bíblicos. Um dia desse mostrou um deputado que estava lá em votação e tinha uma pulseirinha, e a pulseira tinha um versículo de Apocalipse. Então, as pessoas carregam essas mensagens. Mas será que são essas mensagens que aqui o Senhor estava falando, que Arão tinha que usar diante do povo? Será que é um slogan na camiseta apenas, um adesivo no carro? Uma postagem no Facebook, é tudo. Mostrou quem você é diante do Senhor. Não, queridos, isso é visto de dentro para fora. De dentro para fora. E nós hoje somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E a cada vez que a gente fala sobre santidade, nós também vamos entender que os níveis de autoridade que Deus estabeleceu, eles estão relacionados à santidade que aquela pessoa ela exerce diante de Deus. Levíticos 10, 13. Então a gente vai ver aqui, Levíticos 10, 13, aquele versículo que eu falei. Moisés disse a Arão, estou lendo aqui na NTLH, Moisés disse a Arão, foi isso o que o Senhor quis dizer quando disse, os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade e o meu povo deve me honrar. Isso aqui foi quando Moisés foi falar com Arão por que os filhos dele tinham sido eliminados. Então, Arão, com aquela cara de interrogação, Uai? Meu português não, meu inglês agora melhorou bastante, ó. Uai? Tá vendo só? É um inglês mineiro, né? Com aquela cara de interrogação, Deus, por quê? Aí Moisés pega e fala assim, os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade. A minha santidade. Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, 15 e 16. Sede santos porque eu sou santo. Não está falando de time de futebol aqui não, gente. Não é para você ser santista porque ele é santista, não. Está falando do padrão de Deus e de como nós devemos nos apresentar diante dele. Sede santos porque eu sou santo. Pedro está citando aqui uma passagem do Velho Testamento. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos de domingo quando forem tocar. Não? Só quando tiver tempo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Isaías contemplou a glória e a santidade de Deus. E ele temeu. Quando ele viu a glória de Deus, ele estava ali, naquele lugar, naquela visão, e ele contemplou a glória de Deus. E qual foi a primeira coisa que ele falou? Ai de mim. Quantas vezes você já se apresentou diante do Senhor, e você sentiu a presença do Senhor e falou assim, ai de mim? Nunca? Porque então você nunca teve face a face com a glória de Deus. Olha só quem foi que disse ai de mim. Isaías. Quem era Isaías? Isaías era um cara lá da construção, lá, um briqueiro. Carrega uma braçada de tijolo com mais ninguém. Era isso? Ele era o quê? Profeta. Mas era um profeta que começou o ministério dele a partir desse dia. Foi isso? Não?
ele já vinha desempenhando o ministério profético. Ele já vinha apontando o dedo para as pessoas. E olha só o que ele diz aqui no capítulo 5. Se você for pegar o capítulo 5 de Isaías, Isaías capítulo 5, quem tem Bíblia abra, quem não tem, senta do lado de um crente. Ele começa aqui no versículo, acho que no 8, os ais de Isaías. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam campo a outro, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. Ai daquelas pessoas que só pensam em dinheiro, que só pensam em juntar. Olha, ai dessas pessoas que só pensam em ganhar. Eu preciso trabalhar, eu não posso ir para a igreja, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que fazer. Ai dessas pessoas. Ele começa no seu discurso profético. Se ele estava falando porque Deus colocou essa palavra no coração dele. Deus estava liberando porque ele era um profeta, e o profeta no Antigo Testamento, ele falava aquilo que Deus mandava falar. Então ele começa aqui no capítulo 8 falando, ai dos que ajuntam casas, e aqui no versículo 11, ai dos que levantam cedo para se embebedar, e continuam até a noite bebendo vinho para se aquecer. Então ele fala, ai dos ébrios, ai daqueles pingus, pé de cana, né? Ai daquelas pessoas que só querem saber de satisfazer, e ele continua. Ao todo são 6 ais que ele vai falar aqui no capítulo 5. Profeticamente, ele vai apontar, ele vai chamar a atenção das pessoas, ele vai profetizar, ele vai trazer uma palavra de Deus. Olha, tome cuidado você que só pensa em dinheiro, tome cuidado você que só pensa nisso, tome cuidado, ai de você. E aí agora no capítulo 6, ele vê a glória de Deus, ele contempla a glória de Deus, e qual é a primeira coisa que ele faz? Ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós nos encontramos com a glória de Deus, santidade é requerido, sim ou não? Mas a primeira coisa que nós temos consciência são dos nossos próprios pecados. Santidade, querido, não habilita você a olhar para o pecado de ninguém e apontar o seu dedo. Santidade habilita você para olhar para você, olhar para dentro de si e dizer, ai de mim que sou pecador. Santidade não é para você sair na rua e você ou vir para a igreja ou ir para qualquer lugar e você ficar, eu vou usar o termo, arrotando santidade. Porque eu levanto cedo, todos os dias eu me consagro ao Senhor, entro no meu quarto. Santidade, sabe para que é? É para você reconhecer os seus próprios erros, você reconhecer os seus próprios defeitos, as suas próprias mazelas, e você confessar isso publicamente para servir de testemunho para outras pessoas, para elas também serem tocadas pelo poder de Deus. Assim como o pastor pregou domingo passado, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Começa em mim. Eu não posso olhar para nenhum de vocês e dizer, você tem que ser mais santo, você tem que ser mais santo. A minha vida de santidade tem que estimular você a buscar santidade no Senhor. A minha caminhada de santidade tem que intimidar você a também buscar santidade ao Senhor. E quando a gente olha os homens de Deus aqui na Bíblia, quando a gente olha tudo isso acontecendo, a gente fala assim, está faltando a presença de Deus porque é tão pouquinho. Não, a presença dele é suficiente. Ele não encontra, são vasos santos, vasos que estão andando em santidade, para que a presença dele possa ser cheia e transbordar sobre a vida das pessoas. Está faltando santidade em nosso meio, a começar pela minha vida. Como eu disse, eu sou o primeiro que apanho aqui diante do Senhor. Eu sou o primeiro que recebo. Eu sou o primeiro que sou cobrado. Eu sou o primeiro que tenho que colocar minha vida diante do Senhor e dizer, você precisa melhorar. Você precisa mudar. Você tem que ser melhor por minha causa. Para mim. Para que mais da minha presença possa estar em você. Para que mais de mim possa ter lugar dentro de você.
É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É isso que Deus quer fazer no meio da igreja. É isso que Deus quer fazer nessa cidade. É isso que Deus quer fazer nessa nação. Mas para o avivamento chegar nessa nação, tem que começar em você uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida de busca pela presença e pela santidade do Senhor. Nossos pecados afetam a nossa santidade e impedem a nossa adoração. Você até canta bem, você até toca bem, se é que toca, se é que canta. Existem várias opiniões contrárias quanto a isso, mas deixa as opiniões contrárias para lá. Mas até você se acha um bom músico, um bom levita, você até se acha afinadinho, mas se a sua vida não estiver em santidade, nada disso vale nada diante do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você anda em santidade diante do Senhor, o seu padrão de qualidade aumenta. O seu nível das coisas que você faz para o Senhor aumenta. Você fala assim, eu preciso estudar canto, eu preciso aprender a cantar melhor, sabe por quê? Porque eu não estou fazendo para homens, eu não estou fazendo para qualquer pessoa, eu estou fazendo para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele merece o melhor que eu tenho dentro de mim. E eu preciso aprimorar, porque eu ando em santidade, mas eu quero andar em qualidade para Ele. Eu quero que dos meus lábios saia o perfeito louvor em todos os sentidos. Eu quero que dos meus dedos saia o perfeito acorde ao Senhor em todos os sentidos. Por isso eu vou me aprofundar em conhecer mais o meu instrumento, em estudar mais aquela música, em estudar mais quando eu estiver ali ministrando, para que a minha vida seja exemplo em todas as coisas. Mesmo que você olhe para trás e você fale assim, tudo isso que eu aprendi, eu considero como refúgio, eu considero como nada, contanto que eu cumpra aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Mas isso não quer dizer que tudo que você aprendeu não vai ser usado diante do Senhor. É usado sim. Se a gente pensar, qual foi dos apóstolos que mais produziu no reino de Deus? Vou pegar só dois, Pedro ou Paulo. Por quê? Porque ele era o mais preparado. Mas Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Gente, essa é a desculpa do preguiçoso. Aguardando a capacitação de Deus. Senhor, me capacita, Senhor. Eu quero tocar o meu instrumento, né? Eu quero ser um fera no meu instrumento, me capacita. Vai estudar. E eu vou te dar graça. E eu vou encher você. E eu vou adestrar suas mãos. Eu vou capacitar você. Mas não acho que isso vai acontecer no domingo à noite, quando você subir no palco para cantar, para adorar ao Senhor. Não acho que isso vai acontecer ali. Isso é uma caminhada que você tem diante do Senhor. Paulo, o evangelho nas mãos de Paulo, propagou muito mais. É o que mais tem cartas escritas, é o que mais a gente conhece, é o que mais ensinou a igreja. Porque dentre aqueles lá, quando a gente olha a ficha corrida dele, né? No Brasil chama capivara, né? A capivara, quando a gente pega... A capivara é a ficha criminal, né? Da pessoa. Quando a gente puxa a capivara do cidadão, a gente vê tudo que ele cometeu. E Paulo, ele fala, olha, eu sou da tribo de Benjamim. E ele começa a falar, judeu, e ele começa a dizer as qualidades. Eu estudei aos pés de Gamaliel, eu me esforcei, eu era fariseu, e não era qualquer... Era zeloso, né? Naquilo que fazia. Prova disso é que quando ele foi chamado, ele estava fazendo o quê? Dormindo em casa. Não? Estava na construção. Não. Batendo brique. Não? Querendo matar crente. Querendo matar crente. Ele estava sendo excelente naquilo que ele acreditava. Aí ele foi o quê? Chamado. E aí esse cara, ele fala assim, tudo que eu aprendi, eu considero o quê? Nada. Isso não quer dizer que ele estava rasgando ou jogando fora tudo aquilo que ele aprendeu. Não quer dizer isso. Quer dizer que habilidade sem unção não serve para nada. Habilidade sem santidade não serve para nada. Mas quando você é santo, quando você tem a unção de Deus sobre a sua vida e você tem habilidade, você é um torpedo nas mãos do Senhor. Ninguém pode te segurar. Porque Ele vai capacitar
ainda mais. Ele vai te adestrar ainda mais. E eu quero... Como é que a gente perde a santidade? Como é que a gente... Aliás, é tão simples, né, perder a santidade. A coisa mais fácil do mundo é você sair da graça, sair do azeite, como é que diz, né? Sair da unção, a coisa mais fácil. Mas vamos entender o que isso quer. Alguém lê para mim Eclesiastes capítulo 10, versículo 1? Para a gente começar a entender um pouquinho esse assunto. 3,5. Quem achou pode ler. Eclesiastes 10 primeiro. As moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista emita mau cheiro. Assim, um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Tá aí a resposta. Bora para casa, todo mundo entendeu. Não? Então repete. Alguém repete aí. Repete aí. Outra versão, que essa versão aí foi muito fácil, muito easy. Assim como as... Dani. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Agora está claro, né? Agora está claro. Precisa traduzir? Quando a Dani fala... Não, quando a Dani fala... Queridos, vamos entender o contexto disso aqui. Assim como uma mosca morta, se ela cair no vaso de óleo, no vaso de unguento, no vaso de azeite, na qual esse azeite tem uma especiaria, um perfume, ele vai estragar todo aquele perfume. Seria mais ou menos o nosso ditado que se a gente dissesse aqui para vocês hoje. Não adianta você fazer a coisa certa 1000 vezes, mas se você errar uma, aquela uma vai estragar as 1000 coisas certas que você fez. Seria mais ou menos para a gente entender o que significa isso. Agora, então, vamos entender por que isso foi dito nesse contexto. Bom, esqueça, em primeiro lugar, mosca, porque as nossas moscas quase que não tem cheiro, né? Alguém já sentiu o cheiro de mosca morta? Então a gente lê isso e pensa, entendi, mosca morta? Tanta mosca morta que a gente vê nas teias de aranha aí presa, nunca vi fedor de mosca. É porque a nossa mosca é diferente da mosca dessa época aqui, e desse tipo de mosca, dessa raça, dessa qualidade. Quem aqui já conheceu um bicho chamado Maria Fedida? Ou percevejo? Que quando ele morre acontece o quê? Fede, né? Pronto. Então, pense nessa mosca morta, nesse bicho morto como esse percevejo, ou em alguns lugares chamam Maria Fedida. Aquilo lá fede que dá dó. Agora, o que tem a ver com azeite? Queridos, o perfume antigamente não era como a gente conhece hoje, nos vidrinhos pequenininhos, vendidos, né, por 50, 70, 80, 120, tem perfumes caríssimos aí. Não era como esse perfuminho que você via. A especiaria ela era colocada dentro de um óleo, para que aquela essência pudesse ser transmitida para aquele óleo. A gente usa isso nos dias de hoje na culinária. A gente pega a pimenta e faz o que com a pimenta? Coloca no azeite e todo aquele azeite fica ardido, não é assim? E também fica cheirando. Não é assim que acontece? A gente bota, essa pimenta tá boa, a gente cheira. O azeite que ele trouxe o cheiro da pimenta, então... Isso a gente usa na especiaria. Então era assim que eram feitos os perfumes. Colocava o óleo e a especiaria dentro do óleo para aquela essência ela ganhar força e as pessoas usarem. Então quando Jesus fala, quando você estiver fazendo jejum, né, passe óleo, não é para você pegar lá na cozinha o vidro de óleo e jogar em você não, queridos. Ele está falando, olha, usa um perfuminho. O óleo aqui significava o perfume. Agora... Como esse óleo tinha a capacidade de pegar aquela essência, de pegar aquele smell, é smell que chama, eu nem sei mais o nome em português como é que é, a fragrância, né? Eu nem sei mais o nome em português como é que fala. Então, assim, pegar aquela fragrância, coloca ali dentro aquele cheiro. Agora imagina cair aquele percevejo, aquela mosca fedida ou essa Maria Fedida que você conhece dentro daquele óleo. Ia contaminar todo o óleo. Mas era um vidrão grandão de óleo, de perfume.
contaminou todo o perfume. Isso é que acontece quando a gente brinca com a santidade. Um pecadinho não vai fazer mal. Ah, mas isso foi tão pequeno, só foi uma olhadinha naquele site. O que tem de mais? E a gente começa a colocar condições, a gente começa a dizer que isso não tem nada de mais, só que toda aquela essência, todo aquele óleo foi contaminado. Mas o mais importante de tudo, por que a mosca caiu no óleo? Sei lá, porque ela pousou lá. Por quê? Estava aberto. Uma coisa tão cara, uma coisa tão preciosa como eram as essências de perfume, a ponto da mulher pecadora, que a Bíblia narra, que ela quebra aquele vidro de alabastro. Aquilo custava o salário de um ano inteiro de um trabalhador, que ela quebra aos pés de Jesus. Você acha que ela ia guardar aquele perfume, aquela especiaria de qualquer jeito? Você acha que ela tinha que ter muito cuidado. Agora, só caiu a mosca morta porque deixou o vidro aberto. Acontece que a nossa vida está aberta para tudo que é tipo de coisa. Você tem que ser selado pelo Espírito Santo e não deixar que nada contamine o seu coração. Que os seus olhos não venham contaminar o seu coração. Tem uma musiquinha de criança que a gente ensina às crianças e todos vocês já ouviram falar. Cuidado, mãozinha o que pega. Cuidado, olhinho o que vê. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, boquinha o que fala. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pega e aonde a gente vai, porque nós somos vaso, retemos a glória do Senhor sobre as nossas vidas, mas se esse vaso estiver aberto, nós vamos dar lugar para que o pecado entre e estrague toda a unção do Senhor, seja perdida em nossas vidas. É assim que as pessoas têm lidado hoje em dia com a unção. E eu fico admirado. Quantas vezes a gente vem para a igreja e fala assim, nossa, o culto hoje foi bom. O louvor estava uma benção. Não fala nem bênção, é benção. O louvor estava uma benção. Pense que estava uma benção. E a gente se contenta com aquilo que a gente viu aqui acontecer. E nós nem sequer imaginamos o que Deus poderia fazer além daquilo que nós vimos. Só que Ele não faz, sabe por quê? Falta santidade. Ele não pode manifestar a glória dele toda. Ele não pode lançar sobre nós tudo aquilo que Ele tem. Ele não pode fazer tudo aquilo que Ele quer fazer, porque falta santidade. E a gente se contenta achando que o culto foi lindo, a gente contenta que a presença de Deus foi perfeita, a gente contenta que tudo saiu bem, que estava muito bom, que culto abençoado. Mas a gente esquece daquilo que poderia acontecer se nós tivéssemos buscado mais santidade diante do Senhor. Se nós tivéssemos clamado por mais santidade diante de Deus. E eu quero dizer para você, nem sempre, por as coisas estarem dando certo, quer dizer que estamos fazendo do jeito certo. Nem sempre, por a gente participar de um culto abençoado, onde a presença de Deus é manifesta, ainda que haja cura, ainda que haja salvação, ainda que haja libertação, não acredite que aquilo está acontecendo porque está todo mundo certo. Não. Vocês lembram do caso de Moisés e Arão? Mesmo Arão que recebeu na sua testa uma placa dizendo santidade ao Senhor. Deus fala para Moisés vai se queixar diante do Senhor. Senhor, eu não aguento mais esse povo é de dura serviço, esse povo reclama de tudo, agora estão lá reclamando que estão com sede. E Deus fala assim, não, tenha calma, tem crise, Moisés. Don't worry about it. O negócio está ficando demais, né? Qualquer hora eu não vou conseguir pregar em português, gente. Vai ser difícil, né? Então, assim, e Deus fala para Moisés, tenha calma. Diga para a rocha, sair água, e eu vou dar água para esse povo. E Moisés chega, irado, revoltado, bate na rocha, e o que acontece? A água sai.
Para o povo que estava vendo ali, eles nem sabiam o que Deus falou para Moisés, porque eles não tinham essa intimidade, eles não tinham essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. Eles ficavam de longe, porque senão era fulminado mesmo. Ali já andava na vida de pecado, já andava sem santidade mesmo, tranquilo, igual muita gente anda. Né? São amigos do evangelho, vem para a igreja, né? Quando quer, faz o que quer, vai para onde quer. São essas pessoas que estão assim. Então essas pessoas que não andam na presença de Deus, viram sair água da rocha, é capaz de ter dado glória a Deus ainda, né? Ei, glória a Deus, esse homem abençoado mesmo. Bate no mar, o mar se abre. Bate na pedra, sai água. Eita, esse Moisés é gente boa mesmo. E eles não quiseram, né? Porque Deus tinha dado a oportunidade de falar direto com eles. Eles não quiseram. Não, Moisés. Ele fala com você. Você fala com a gente. É muita responsabilidade ser instrumento de Deus. E muita gente não quer. Muita gente não quer. Não quer se envolver. Para quê? Deixa eu falar com o pastor lá na frente. O pastor fala para mim o que é para fazer. O que der para fazer eu faço. O que não der a gente vai levando. É assim que acontece. É assim que acontece. Antes da gente concluir o pensamento de Moisés, eu tenho medo, sabe do quê? Do crente não concordo. O pastor fala alguma coisa lá. Isso eu não concordo. Isso é espírito de rebelião dentro de você. Quem disse que é para você concordar ou não? Se aquela palavra está sendo dita do Senhor, a sua obrigação é concordar. Quer você goste, quer você não goste. Quer seja agradável para você, quer seja uma mensagem desagradável. E aí agora, voltando para Moisés. Moisés fere a rocha. E aconteceu o que com Moisés? Deus fala assim, epa, foi isso que eu mandei você fazer? Foi isso que eu mandei você executar? Então, a água saiu da rocha? Deu certo o que Moisés fez? Isso não quer dizer que por as coisas estarem dando certo, as coisas estão sendo feitas do jeito certo. E Moisés pagou caro, perdeu parte da herança dele, porque ele brincou com a palavra de Deus. Ele decidiu fazer do jeito dele, naquela hora, naquele minuto. E sabe o que acontece? Muitos naquele dia, está dizendo lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22 a 23, muitos naqueles dias dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas estava dando certo. Eu ministrava, as pessoas eram salvas lá, eu ministrava, as pessoas eram curadas, quando eu cantava, até aleijado levantou a muleta, estava dando certo. Senhor, apartai-vos de mim, não vos conheço. Está dando certo, não significa que você está fazendo do jeito certo. O Senhor exige de mim e de você que a gente faça do jeito certo. Lá na frente, lá no capítulo 26, vai vir o juízo de Deus, então, sobre a vida de Arão. E o que acontece? Acho que é no capítulo 26, deixa eu ver. Êxodo, que vai vir o juízo. É o 20 e 26, eu acho. Que diz aí no 20 e 26? Do 20, do 6 ao 3, é a parte que Arão fala, que fere a rocha, não é isso? Números, perdão, gente, vocês estão em Êxodo. Eu estou aqui em Números e estão em Êxodo. Números 20. Versículo 22 em diante. Diz assim:
Depois de partir de Cádiz, toda a comunidade dos israelitas chegou ao monte Ó. E o Senhor falou a Moisés e Arão no monte Ó, na fronteira da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, ele não entrará na terra que dei aos israelitas, pois fostes rebelde contra a minha palavra nas águas de Meribá. Espera aí. Quem foi que errou? Quem foi que errou? Quem foi que feriu a rocha? Foi quem? Moisés. Por que Arão está pagando pato aqui pelo outro? Hã? Vocês lembram lá quando Deus chamou Moisés? E Moisés bateu o queixo com Deus, falou assim, não, eu não posso ir, eu não sei falar, eu não gosto, eu não quero ir, manda outro, envia outro. Não, é você que vai, não, envia outro. Eu vou dizer quem é, eu sou, não, envia outro, envia outro, envia outro. E ele falou assim, ó Deus, é o seguinte, eu sou gago, tu sabe que eu sou gago, não falo nada de direito, como o povo vai me ouvir? Aí Deus falou, não tem problema. Você vai chamar o teu irmão Arão, você vai falar para ele, e ele vai falar com o povo. Você vai ser para ele como Deus, e ele vai ser para você como seu profeta. Tem até uma ministração específica sobre isso. Porque o erro de Arão, quando ele fez o bezerro de ouro, para mim foi muito maior do que ele estar do lado do cara que feriu a rocha. Mas quando ele errou, fazendo o bezerro de ouro, Moisés estava do lado dele? Então era um profeta sem Deus. Quando Moisés errou, ele estava na hora, Deus falou com Moisés, Moisés, você vai dizer à rocha para sair água. Moisés falava alguma coisa com o povo? Quem é que falava? Quem era a boca de Moisés? Arão. Ouviu aí, Arão? Vai ter que falar para a rocha sair água. Aí os dois vão lá para a rocha. Chegam lá. Povo rebelde, sabei que hoje o Senhor vos dará água. E Arão não fez nada. Ou seja, Arão fez alguma coisa? Não fez nada. Mas também, às vezes, não fazer nada é estar fazendo errado. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Eu não fiz nada. Mas você viu e não falou. Você estava ali e não se colocou em santidade. Calma, Moisés. Deus não mandou ferir a rocha, não. Mandou falar, rocha, sai água. Porque ele era o profeta, ele já tinha a palavra. E ele não mandou Moisés parar. Ele não mandou Moisés frear o seu ânimo. E ele compactuou com aquilo que Moisés fez. Então ele também, caiu fora nos planos de Deus. Perdeu parte da herança dele. Então, fazer as coisas estarem dando certo não quer dizer que está sendo feito do jeito certo. E aí a gente pensa, né, que por Deus não estar punindo, a gente vai passar de boa. Não está acontecendo punição, então Deus não está ligando não, Deus não está nem aí. E aí eu quero fechar esse tempo agora para a gente pensar um pouquinho sobre tudo aquilo que nós estamos falando, para a gente meditar, para a gente orar, buscar o Senhor, buscar a santidade, buscar o zelo da parte de Deus, para a gente partir para o segundo tempo, onde a gente vai pedir um enchimento especial do Senhor. Eu quero, primeira coisa, não adianta eu olhar para você e falar, rapaz, você precisa ser mais santo. Felipe, você com essa barba aí não parece santo não, velho. Você tem que tirar essa barba, cortar esse cabelo espetado assim. Isso não é cabelo de santo não, velho. Para ficar igual Moisés. Igual Arão, né? A barba de Arão, que o óleo descia sobre a barba. Então, querido, eu não posso olhar para você e dizer se você é santo ou se você não é. O Espírito Santo de Deus que está em mim pode testificar com você que eu encontrei um outro adorador, que eu tenho comunhão com você, porque quem está na luz como ele na luz está, se andarmos na luz como ele na luz está, temos o quê? Comunhão. Então, quando eu ando na luz, eu tenho o quê? Comunhão. Mas eu não tenho outro termômetro para medir o nível de santidade que cada um está andando. Eu não tenho como olhar para você e saber quais sites da internet você acessou essa semana. Eu não tenho como olhar para você e ver quais conversas você teve no WhatsApp, com quais pessoas você teve e o que você conversou. Eu não tenho. Mas Ele que nos sonda, Ele que nos conhece.
Não adianta eu chegar aqui com a carinha de santo, com a Bíblia debaixo do braço, fechar os olhinhos, erga suas mãos para os céus, igreja. Deus está aqui nesse lugar. Não adianta eu fazer isso. Porque qualquer ator faz isso e muito melhor. E bota a igreja para chorar. E se der certo, não quer dizer que eu esteja certo. Quer dizer que ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel pela sua palavra. Inclusive, é uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente canta algumas coisas. Depois que eu fiz o livro Caminhos para a Adoração, eu começo a ouvir as coisas e eu falo assim, tem uma vírgula teológica aí que não bate 100%. 100% é a mesma coisa que dizer 100%, é? É isso aí, eu preciso me relembrar o português. Então, não bate. Por exemplo, a gente canta, Tu és fiel, Senhor. Não é bonita a minha voz não, tá? E aí no final a gente canta, Tu és fiel a quem? Fiel a mim. Mentira, ele não é fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra. A fidelidade de Deus não é a minha pessoa. A fidelidade de Deus é a palavra dele. E ele diz, se eu andar na luz, se eu buscar em santidade, se eu estiver com ele, se a minha vida estiver diante do altar, então ele virá, me encherá, transbordará. E eu serei como um oceano, como um rio que inunda onde eu passar. Porque ele é fiel à palavra dele. Eu não preciso cobrar a fidelidade de Deus. Mas todos os dias eu tenho que prestar atenção se eu estou sendo fiel ao Senhor. E quando a gente pega, e a gente falou já de Isaías, que estava diante do altar do Senhor, e eu estava ouvindo um dia desse uma ministração e isso me trouxe ao coração e eu fiquei ali pensando e fiquei meditando nessa passagem de Isaías 6. Na verdade eu conheço essa passagem de Isaías 6. Antes que vocês mesmo, eu acho que foi um dos primeiros versículos, um dos primeiros trechos bíblicos que eu consegui memorizar, antes mesmo talvez do Salmo 23. Porque tinha uma música quando era criança que a gente ouvia aqueles... Não era nem LP é o grandão. A bolachinha pequena, como é que chama? Aquele disquinho de vinil pequenininho. Não, que disquinho, rapaz? Isso aí é da novíssima geração. Eu estou falando do tempo que vocês nem sabem. Só tinha uma música. E eu tinha vários disquinhos desses, de historinhas. E tinha uma música que era Santo, Santo, Santo. E o locutor, o narrador, né, ele falava, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus olhos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu via centenas de vezes aquele disquinho, né, CD, disquinho, porque só tinha 2 ou 3 e você ficava ouvindo, criança nunca enjoa. Só que a palavra de Deus, ela entra e eu acabei decorando esse trecho, talvez antes do Salmo 23, que todo mundo sabe de qual. Não vou nem perguntar para não passarem vergonha. Tá? Mas, então Isaías 6, esse início ficou gravado. Então, toda vez que tem alguma coisa que fala no ano que morreu o rei Uzias, a cabeça me remete lá à minha infância, aquela vitrolinha, chamava vitrola, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, só encontra em museu hoje em dia, tá? Desses museus bem antigos, que tem coisas bem velhas, aí que você vai encontrar vitrola. Isso me remete à santidade do Senhor. E a música que a gente canta? Qual é a música? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que será que eles veem? Nós não podemos ver. Nem Moisés pôde ver o que os anjos veem. Na verdade, nem os anjos veem. Sabe por quê? Eles não podem ver. Não é que eles não podem. Eles não conseguem olhar. Por isso é que lá está dizendo, e tanto Isaías narra,
a passagem de Isaías, dessa experiência de vislumbrar a glória de Deus nessa visão. Ezequiel vai narrar também. E depois, lá na frente, João vai narrar a mesma experiência que tanto Isaías como Ezequiel narraram de ver. E os anjos, eles tinham um só coro. Eles cantavam o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas a Bíblia diz, e Isaías narra, que os anjos tinham 6 asas, quais com 2 cobriam o quê? Os seus rostos. Não podiam olhar para Deus. Ou não conseguiam olhar para Deus. Segunda coisa, com 2 cobriam as outras 2 cobriam o quê? Os seus pés. Porque ninguém é digno de tocar no solo aonde ele coloca. E ele é tão poderoso, ele é tão forte, ele é tão tremendo, que a Bíblia diz que ele usa a terra como estrado dos seus pés. Então as únicas 2 asas que sobram é para eles fazer o quê? Voa, não para, não olha, não pisa, voa, não para. E canta, e fala. Fala o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não pode parar. Mas eles estão sendo obrigados. Existe uma lei celestial que se eles pararem de cantar, eles são fulminados e exterminados na mesma hora. É verdade? Vocês acham que existe essa lei lá no céu? Irmãos, estão lendo a Bíblia não? Uma lei celestial que está na Bíblia aqui, essa lei celestial. Se eles pararem de cantar, eles são fulminados na mesma hora. É verdade? Não, queridos. Toda adoração tem que ser espontânea. Porque senão não é adoração. A adoração que flui da minha vida, da sua vida, aquilo que Deus espera. Por isso que ele fala que ele procura o quê? Os verdadeiros adoradores. Porque ele entrega uma adoração espontânea para Deus. Então os anjos, para você entender nesse contexto, eu achei muito interessante essa figura que foi usada. E então os anjos estão ali. O coral que vai cantar hoje é Miguel, Gabriel, sei lá se eles são serafins, não sei. Eles são o quê, pastor? Pastor que sabe. Miguel, Gabriel, são serafins ou são arcanjos? Miguel é arcanjo. Arcanjo. Então, ele não está nessa lista, não. Tá? Então, é só dos serafins para lá. O Lúcifer era o quê? Não, era querubim. Lúcifer era um querubim. Mas todos eles têm essas 6 asinhas, viu? Não ache que é só essa... Não, porque para se apresentar diante do Senhor... Agora, por que tinha que cobrir o rosto? Antes da gente continuar, por que tinha que cobrir o rosto? Quem aqui já dirigiu, já esteve andando em direção ao sol, e estava muito forte o sol que você teve que colocar a mão assim? Porque você não conseguia fazer o quê? Enxergar, ofuscava a sua vista, você não conseguia andar, você não conseguia caminhar. Então, o sol é tanto que você coloca, ou bota o boné, ou a mão, ou tapa de qualquer jeito, bota o óculos escuro, porque o sol é muito forte. Agora a Bíblia diz que ele é o sol da justiça. A Bíblia diz que quando Jesus vir, o sol vai se converter, o dia vai se converter em noite. Isso quer dizer o quê? Que se eu acender uma velinha pequenininha, que vai fazer alguma diferença essa vela? A iluminação que tem aqui é tão forte que essa vela vai ser como se fosse nada, noite. Por isso aqui, quando ele vier, o sol vai se converter, o dia vai se converter em noite. Não é que vai virar trevas, muito pelo contrário. O sol vai perder o seu poder de iluminar como astro, porque a luz, a glória dele é tão mais intensa do que a do sol, que não vai nem ser reparado o sol, como se o sol tivesse sumido. Agora imagine você olhar para essa luz toda. Não, você não consegue. Nem os anjos conseguem. Então eles pegam 2 asinhas e cobrem os seus rostos, porque é muita luz e eles não conseguem olhar. Pode falar, pastor. Pastor, falando isso, me lembro do cantor cristão no 96. Às vezes nós colocamos no boletim, e numa das estrofes fala: se nos cega o sol ardente, quem contemplará aquele que do sol é criador? Então, exatamente por isso que os hinos, filho, tem sempre na palavra de Deus. A essência na palavra. A essência, é isso que o pastor está falando. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Olhar o sol, imagina a glória do Senhor, imagina olhar para ele. Por isso que Deus teve que colocar Moisés atrás de uma rocha, atrás de uma pedra gigante, e numa fendinha daquela rocha, Deus ainda colocou a mão para que ele não ficasse cego, para que ele não morresse, e quando ele passou, ele só viu as costas de Deus, se é que Deus tem costa, eu não sei como é que é, né?
Então, mas ele contemplou. Então os anjos tinham essas 6 asas para isso. Depois disso, Eduardo, sua frestinha, a carinha dele ficou? Brilhando. Só a frestinha, né? Só a fresta fez com que o rosto dele ficasse o quê? Brilhando. Então, a gente vai entrar nisso aqui agora, daqui a pouquinho. Então, os anjos estão ali, e então vai entrar o coral hoje. Quem foi escalado? É essa, Bruna e Thalita. Não, Thalita fica para a próxima sessão. Vamos botar Lauriane. São as 3 que estão escaladas hoje para se apresentar diante do Senhor, né? Para estar ali entoando uma canção de adoração ao Senhor. E as 3 combinam. Bora combinar aqui entre nós. O negócio de santo, santo, santo também enjoativo. Vamos cantar que Ele é bom. Que Ele é bom. Né? Que Tu és bom, Tu és bom. Deus é bom, gente? Deus é bom? O tempo todo Deus é bom. Mas por que a gente não canta? Por que os anjos não cantam que Ele é bom? Porque a santidade supera a bondade. Aí as 3, quando vão entrar lá para cantar, tapa os olhos, bota as asas, não olha, bate as asas, voa, não pisa no chão, que Ele está aqui. Né? Santo, santo, santo. Mas a gente não ia cantar que Ele é bom? Vocês não conseguem, os anjos não conseguem. Porque quando contemplam aquilo, a única coisa que eles conseguem dizer é... Aí agora junta mais 3. Eu nem sei o nome de todo mundo. Mas junta mais 3, vão cantar que agora Ele é justo. Deus é justo, queridos. Estaria errado os anjos cantarem que Ele é justo? Eles estariam cometendo um pecado se entrasse diante da presença de Deus, e Deus é justo, 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 e a tua justiça dura para sempre, a tua justiça invade todos os lugares. Será que seria errado eles declararem isso? Não. Mas quando eles entram diante do Senhor, eles não conseguem declarar outra coisa, a não ser que Ele é santo. Eles não foram obrigados. Não está no tablet deles, que eles têm que ler a cifra, eles têm que ler a música, não está lá a programação da música que eles têm que cantar. Quando eles entram, a única coisa que eles se importam, a única coisa que eles se preocupam é declarar que Ele é santo. Que Ele é santo. E o que é que eles veem? O que é que eles conseguem contemplar com as 2 asas cobrindo seus rostos? O que é que eles conseguem contemplar? Eles contemplam a glória de Deus. Eles olham para aquele, como eu já disse, que formou o mundo e todo o universo que nele existe. E Ele coloca a terra como estrado dos seus pés. Ele contempla o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquele que pega todos os oceanos e coloca nas suas mãos como se fosse uma gota. Aquele que mede todo o universo com a palma da sua mão. Eles contemplam a glória, a formosura, a beleza de Deus. Eles olham e veem o príncipe da paz. Eles veem o sol da justiça. Eles veem o unigênito de Deus, o Filho de Deus ali com Ele, à direita dele. Eles veem a preciosa glória e perfeita do Senhor naquele lugar. E a glória do Senhor invade aquele lugar. A glória do Senhor é tão grande que não cabe naquele lugar todo. E a Bíblia diz que ela enche toda a terra. E eles contemplam a glória do Senhor sendo derramada sobre toda a terra, sobre todos os lugares, sobre cada lugar. Eles contemplam a glória do Senhor. E eu aqui nesse lugar, nessa tarde, junto com vocês, tentando me esforçar para ver uma fagulhazinha da glória do Senhor, e a única coisa que Ele diz: está faltando santidade no meio do povo, está faltando santidade no meio da igreja, está faltando santidade. E o que é que nós temos que fazer diante do Senhor? Porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E a santidade dele nos atrai. A santidade dele nos atrai. Por isso que muitas vezes quando eu estou louvando, a única coisa que eu consigo dizer é que Ele é santo. Para tentar chegar na sombra daquilo que os anjos estão contemplando. E não tem outra coisa que eu possa dizer, a não ser que Ele é santo. E eu quero ver
esse lugar cheio da glória de Deus. Porque Ele vai encontrar pessoas que decidiram colocar suas vidas diante do altar e dizer: Senhor, eu vou pagar o preço da santidade. Eu vou pagar o preço para ser santo. Eu vou pagar o preço. Eu vou colocar minha vida diante do altar. E eu quero ser santo, Senhor. Eu não vou deixar o vaso aberto. Eu não vou descuidar da unção que o Senhor derrama. Eu não vou brincar com a unção que o Senhor derrama sobre a igreja, derrama sobre a minha vida. E brincar com o pecado, acessar sites pornográficos, ou ter conversas ilícitas, ou pegar coisas que não me pertencem, ou ir em lugares que muitas vezes a gente diz assim, não tem nada a ver. Estava gravando uma ministração agora que eu vou botar, acho que é amanhã ou depois. E a gente tem costume de dizer, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. É a primeira desculpa de quem está fazendo uma coisa errada. A minha mulher dizia isso para mim. Ela perguntava: Eduardo, o que você está fazendo? Ah, não tem nada a ver. Não tem nada demais. É a primeira desculpa que a gente dá. E esse é o primeiro fiozinho que está ali, ó. Quando a gente puxa, sabe aquele fiozinho que fica aqui na camisa? Quando a gente puxa, começa a fazer o quê? Desfiar toda a camisa. É só um fiozinho que está para fora. Mas quando você puxa esse nada a ver, tem tudo a ver. Tudo a ver com uma vida de falta de santidade. Uma vida incoerente daquilo que a gente declara com o que a gente vive. E como ministros do Senhor, porque vocês são ministros do Senhor. Ah, mas eu sou só um adolescente, vou só para a escola. Mas Ele confiou em você. Confiou o Espírito Santo à sua vida. A Bíblia nos chama lá em 1 Pedro, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Então não é porque você está em cima do altar no domingo, cantando, tocando ou pregando, que só essas pessoas aqui que é requerido santidade. Santidade é requerido todos os dias na sua vida. Quer você seja um ministro no altar, ou quer você seja um ministro na sua casa, na sua escola, porque quando o Espírito Santo de Deus entrou em você, você passa a ser tabernáculo vivo do Senhor, templo, morada do Espírito Santo. E aonde você for, requer santidade, requer uma vida coerente diante do Senhor. Por isso é que eu digo que eu confio muito mais nessas adolescentes aqui, darem certo do que a gente, velho. Porque tem até uma música que, não é uma música, é um ditado, né? Tem a música também, mas não quero nem lembrar da música, senão vai ficar na cabeça aquele lixo, né? Que pau que nasce torto. Não, a música veio, gente, não era para vir a música. Por que, pastor? Hã? Porque essa música fica impregnada. Que pau que nasce torto, morre torto, né? E a música é pau que nasce torto, nunca se endireita. Vocês não lembram dessa música não, né? Não. E eu botei a mão na cabeça, mas não vou continuar. Tá certo? Mas isso é mentira. Porque quando Jesus vem morar dentro de nós, a Bíblia diz que Ele faz nova todas as coisas. Você é uma nova criatura em Jesus. Você é uma nova criatura. Além dele colocar óleo nesse vaso, Ele coloca a essência nesse vaso, e esse vaso é selado pelo Espírito Santo de Deus. É selado pela presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. E eu quero que você, nesse momento, busque no Senhor. Colocar a sua vida diante do seu altar. Eu poderia convidar você para vir à frente, convidar você para se ajoelhar, se prostrar. Mas eu quero que você fique no seu lugar e que você assuma a postura que você quiser. Pode ficar sentado, se você quiser ajoelhar, se você quiser. Como o Espírito Santo dirigiu, o que eu quero nesse momento é que você seja sincero ao Senhor. Que você coloque para Ele a sua vida diante do altar. E as coisas que estão erradas, você não tenha vergonha de dizer. Claro que você não vai abrir a sua boca aqui e gritar, Senhor! Não. Aí, falando com Ele, Senhor. Mexendo os seus lábios apenas, igual Ana fez ali quando estava clamando ali que o profeta, quando o sacerdote Eli passou, achou que ela estava embriagada e ela estava só mexendo os lábios. Se você vai só mexer os lábios, mexa, mas eu quero que você seja sincero diante do Senhor.
Porque aquele que é santo e que ele requer santidade de quem se apresenta diante dele, está aqui nesse lugar. Não para colocar um peso na sua vida, não para te condenar, não para acabar com você, mas para limpar o seu coração, para que você também ande em santidade com ele, para que a sua vida ande em santidade com o Senhor. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que vem nessa tarde, Senhor, para nos trazer para mais próximo de ti. Senhor, tu és santo. Senhor, tu és santo. Senhor, tu és santo. Tu és santo, Senhor. E o que o Senhor requer de cada um de nós é santidade, assim como estava na testa de Arão, santidade ao Senhor. Isso tem que estar cravado em nossos corações. Isso tem que estar impregnado em nossa vida, em nosso caráter. Santidade a Ti, Senhor. Senhor, não vamos aqui ficar justificando os nossos erros, dizer por que erramos, por que fizemos, não, porque não cabe nenhuma justificativa para andarmos no pecado, não cabe. Não cabe, Senhor Jesus, nenhuma justificativa para aquilo que falamos, para aquilo que fizemos, não cabe nenhuma justificativa, Senhor. Apenas nós nos colocamos agora nesse lugar e dizemos: tenha misericórdia de nós, Senhor, porque Tu és santo. Que o Teu sangue venha e nos limpe agora nesse momento. Perdoa os pecados do Teu povo, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua graça. E a Tua graça, Senhor, nós não queremos banalizar a Tua graça. A Tua graça não é porque é engraçada, não é porque a gente ri, se diverte, a gente peca e volta, não. A Tua graça, Senhor, é porque nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas a Tua graça não está aqui nesse momento, nessa tarde, apenas para nos aperfeiçoar, apenas para nos perdoar. A Tua graça não está aqui nessa tarde apenas para que a gente seja perdoado. A Tua graça está aqui para nos habilitar, está aqui para nos capacitar, está aqui para nos adestrar, para andar em santidade. Porque é o Teu poder em nós que se aperfeiçoa na fraqueza. Assim como Tu dissestes a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso que nós queremos nessa tarde, Senhor. Que a Tua graça seja um poder em nossas vidas para nos aperfeiçoar, para andarmos em santidade, para andarmos em comunhão, para andarmos em intimidade contigo, Senhor. Porque o que nós mais queremos, o que nós mais desejamos é a Tua presença. E nós somos os causadores dela não ser manifesta em nosso meio. É por nossa própria culpa que nós não temos mais da Tua presença. É por nossa própria culpa que nós não temos mais do Teu poder. É por nossa própria culpa porque não andamos em santidade. Mas hoje nós convertemos o nosso coração, nós voltamos o nosso coração para Ti, nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e declaramos que Tu és santo, 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 Senhor. Oh, Senhor, Tu és santo, Senhor. Oh, Senhor, Tu és santo, Senhor. Queremos nos aproximar de Ti, porque sabemos que Tu és santo. Assim como Tu dizes a Moisés para falar para Arão, depois que os filhos dele morreram: sabei que os que se aproximam de mim, sabei que eu sou santo e o Senhor requer santidade. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Para que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores
que te adoram em espírito e em verdade. Santo, 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 santo. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Entregue a adoração do seu coração. Não espere uma canção. Faça você a sua canção para Ele. Abra os seus lábios e adore. Diga que Ele é santo, diga que Ele é lindo. Santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Santo, 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 santo. Queremos mais da Tua presença, Senhor. Nos perdoe, Senhor, quantas e quantas vezes brincamos com a unção que estava sobre nós. Quantas e quantas vezes deixamos o vaso aberto e aí a mosca morta pousou, caiu e morreu. E contaminou toda a unção, contaminou todo o óleo que estava em nós. Nos perdoe, Senhor. Nos dê uma segunda chance. Derrame um óleo novo sobre nós. Mas queremos estar aqui agora com odres novos, vasilhas novas, coração novo, coração limpo, um coração regenerado, um coração transformado para te adorar como verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que essa mensagem, o Espírito Santo possa falar ao seu coração e te levar a um lugar aonde a presença do Senhor é manifesta. Que quando você chegar na sua casa, hoje você vai chegar diferente. As pessoas vão perceber algo diferente na sua vida. É o óleo voltando a ser derramado sobre a sua vida. Óleo da unção, o óleo da presença do Senhor. Não brinque com a santidade. Não brinque com a santidade. Não brinque com a unção que o Senhor vai derramar novamente sobre a sua vida. Nesse novo tempo, nessa nova etapa, que começa a partir de hoje, para uma caminhada em santidade com Ele. Deus abençoe. Amém?